Uma das principais formas que o governo tem de arrecadar dinheiro é através da cobrança de impostos, você já deve saber disso, que teoricamente consiste em uma parte da renda da população que se vê obrigada a dar para o governo, mas que teoricamente teria retorno, através da prestação de serviços públicos. E a tributação com certeza impacta muito na vida de qualquer pessoa que hoje vive no Brasil, principalmente quando esse retorno prometido não é feito. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é porque provavelmente a gente vai passar por uma reforma no nosso sistema tributário, que não vai impactar só a vida de quem investe, mas de todas as pessoas. Por isso é importantíssimo que você assista esse vídeo até o final, ok? E eu falo para você assistir esse vídeo até o final não por marketing, não para gerar nenhum gatilho, para querer ganhar mais like, para querer ganhar mais inscritos, não, sem esse mimimi por enquanto, beleza? É porque realmente esse vídeo é importante, vai trazer muito conteúdo aqui para saber como que isso vai impactar na sua vida e talvez você conseguir pensar algumas formas de diminuir um pouco esse impacto, tá? Essa reforma tributária já tinha sido votada anteriormente, mas tinha sido negada pela Câmara dos Deputados. Depois de algumas modificações e provavelmente também de alguns jogos de interesse políticos, ela foi votada novamente e dessa vez foi aprovada. Mas então o que vai acontecer agora? Ela vai ser direcionada para uma nova votação agora no Senado. Caso seja aprovada mais uma vez, vai ser encaminhada para a última etapa, que é a sanção presidencial, e depois disso começa efetivamente a ser colocada em prática. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa reforma, principalmente porque ela vai impactar muito os dividendos. Mas se engana quem acha que ela se restringe somente a isso. Ela engloba muitas outras formas de renda, tá ok? Mas só para adiantar para vocês, sim, muito provavelmente, se essa reforma realmente for para frente, os dividendos voltarão a ser taxados. Por que eu digo que voltarão? Porque até o ano de 1994, os dividendos já eram taxados aqui no Brasil. A partir desse ano, eles começaram a ser isentos. E, pelo que tudo indica, então, a partir de agora, eles voltarão a ser cobrados a um valor de 15%, tá ok? Isso para empresas que têm um faturamento maior do que 4,8 milhões de reais ao ano. Então, se de repente a sua empresa tem um faturamento menor do que esse, pode ficar tranquilo então que você não vai ter que pagar 15% de imposto para o governo na distribuição de lucros para os seus acionistas, beleza? E muita gente acha, inclusive, que dividendos são somente lucros distribuídos aos acionistas das empresas que têm capital aberto à bolsa, e não é isso. Dividendo é todo lucro gerado por qualquer empresa, então por qualquer instituição, por qualquer órgão que tenha um CNPJ aberto, que é distribuído para os seus acionistas. E como acionistas, entende-se donos. Então se você tiver qualquer comércio aí na sua cidade que já tem um CNPJ aberto, todos os lucros vindos desse CNPJ que você transferir para sua conta, que está vinculado ao seu CPF, já é considerado um dividendo que está sendo transferido para um acionista, tá certo? Então, se esse seu negócio tiver um faturamento acima de 4,8 milhões de reais, você vai ter que pagar 15% de imposto para o governo para realizar essa transferência. Mas, em contraposição com a volta da taxação dos dividendos, essa reforma trouxe algumas contrapropostas que, segundo os deputados que aprovaram essa proposta, vão dar uma rebalanceada e, no final das contas, isso vai ajudar o país. Vamos ver, né? Uma dessas contrapropostas é o aumento da faixa de isenção de pagamento do imposto de renda. Como assim? Até hoje, se você ganhasse até R$ 1.903,98, você era isento de pagar imposto de renda. Você tinha sim que declarar, mas você não pagava nada para o governo, tá? Entre o intervalo de R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65, você pagava 7,5% de imposto para o governo ao declarar o imposto de renda, tá? E assim por seguinte, a partir de agora, você só começaria a pagar imposto de renda a partir de uma renda de R$ 2.500 e pagaria 7,5% de imposto quando você recebesse entre R$ 2.500,01 e R$ 3.200. Mas no final das contas, isso não é tão justo assim quanto parece. É algo que vai ajudar a população, sim, porque realmente a faixa vai ter aumentado. Então, mais pessoas vão conseguir ser isentas de pagar imposto de renda. E grande parte da população vai começar a pagar um pouco mais, vai conseguir se enquadrar numa faixa um pouco menor, então parar de pagar
tanto imposto assim, pagar um pouquinho menos. Mas se realmente fosse justo, se realmente essa faixa acompanhasse a inflação de fato, a isenção de imposto de renda seria até pessoas que recebem R$ 4.213,77, mas pela proposta também vai estar bem abaixo disso. Além disso, antes dessa reforma, o ressarcimento, quando você declara o imposto de renda, ou seja, quando você declara o imposto de renda, você recebe, né, um certo dinheiro de volta. Antes tinha um teto de R$16 mil, ou seja, dependendo da sua renda, você ia conseguindo ter um ressarcimento um pouco maior, até chegar a R$16 mil, que era o teto. Agora, esse ressarcimento passou para R$10.500, então você vai ter que pagar mais imposto. Mas algo bastante positivo, né, que essa reforma está trazendo é a diminuição da carga tributária sobre as empresas, que antes pagavam impostos na forma de imposto de renda sobre o CNPJ e também através do CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, que antes pagava um valor de 34% e agora vai passar a ser 26%, ou seja, vai ter uma redução de 8%. Isso realmente é algo que impacta muito positivamente as empresas. Mas isso também, em contrapartida, desestimula muitas empresas para começarem a crescer. Então, por exemplo, se você estiver na faixa ali próximo a 4,8 milhões de reais de faturamento, se você quiser expandir um pouco sua empresa, expandir os seus negócios, começar a comercializar mais, você provavelmente vai pensar duas vezes, porque uma pequena expansão já vai trazer como consequência você pagar 15% de imposto pro governo, além do imposto de renda, além do CSLL, que diminuiu sim um pouquinho, mas você vai ter que pagar 15% agora na distribuição dos lucros para os seus acionistas. Então, com certeza, donos de pequenas empresas vão pensar duas vezes antes de expandir. Isso impacta também a economia. Muito do giro da economia, da circulação de dinheiro e da geração de empregos e de renda no nosso país é responsável por empresas que estão justamente situadas nessa faixa. Mas para aqueles que são grandes fãs, que gostam muito dos fundos imobiliários como forma de investimento, podem ficar tranquilos, tá? Segundo a reforma, os fundos imobiliários serão isentos dessa cobrança de impostos sobre os dividendos, como o Paulo Guedes tinha prometido depois da negação na primeira votação, tá? Mas a gente tem que ficar atento. Os fundos imobiliários são um mercado na nossa bolsa de valores que vem crescendo muito. É um mercado que é considerado até que novo, até que jovem. Tudo que vem crescendo muito, qualquer mercado que cresce muito, começa a ter grande impacto na economia. Geralmente o governo dá um jeito de conseguir arrecadar um pouco desse dinheiro, desse lucro que tá vindo. Então, talvez mais para frente, esse talvez eu acho até muito mais relacionado com provavelmente com o crescente mercado dos fundos imobiliários, provavelmente mais para frente deva ter uma outra reforma ou um acréscimo a essa reforma que venha a cobrar imposto também sobre o dividendo dos fundos imobiliários. Como o próprio Paulo Guedes disse já anteriormente, o principal motivo dos fundos imobiliários não serem taxados foi porque ainda são um mercado em crescimento, um mercado em expansão, um mercado que é considerado jovem. Quando já se chegar na situação de ser um mercado já estabilizado, mais consolidado, muito provavelmente essa taxação vai também chegar aos fundos imobiliários. Então, aproveitem por enquanto ainda são isentos. Outra mudança importante também para os investidores é que antes, quando você vendia até R$20 mil das suas ações por mês, você ficava isento de pagar imposto de renda sobre essas vendas. Se você vendesse mais do que R$20 mil por mês, aí você já pagava uma certa quantia por imposto de renda. Isso agora mudou, não são mais R$20 mil mensais, e sim R$60 mil trimestrais. No final das contas você pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Isso dá mais flexibilidade de tempo para os investidores fazerem as suas negociações, fazerem as suas vendas, tá? No final das contas, essa reforma tributária, se for realmente aprovada e colocada em prática, vai trazer alguns pontos positivos até e também alguns pontos negativos. Essa opinião de se vai ser mais positivo ou negativo eu deixo para vocês deixarem nos comentários, assim como qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? O último dado que eu quero trazer aqui para vocês, para também deixar vocês bastante cientes, é que hoje o Brasil está no 3º lugar de ranking de países que mais tributam as suas empresas em todo o mundo. Com essa reforma, o Brasil vai chegar em 2º lugar desse ranking e talvez até assumir a liderança, vencendo a Índia, que hoje é a líder do ranking. Justamente porque ao se retirar o imposto sobre o CSLL de 8% para empresas maiores acima de um faturamento de 4,8 milhões de reais, isso não foi algo que realmente diminuiu os impostos. Ele tirou 8% do CSLL, mas aumentou 15% sobre os dividendos. Então, no final das contas, realmente para empresas maiores, essa reforma tributária tem tudo para impactar de forma bem grande, tá ok? Mas isso daí, como eu disse, eu deixo para vocês decidirem, tá ok?
então deixe nos comentários pra gente também trocar uma ideia. Opinião, pelo menos, é que para tentar resolver os problemas de arrecadação do governo, os problemas de instabilidade política e fiscal que a gente tem no nosso país hoje, realmente a melhor solução seria ir direto na fonte do problema, que é o nosso sistema político. São as pessoas que estão por trás de tudo isso. Muito obrigado aí pra quem chegou até o final, porque esse vídeo já deve ter ficado enorme, né? Mas é porque realmente tem muito conteúdo pra trazer pra vocês que vai mudar a vida de todas as pessoas que hoje vivem no Brasil. Então é algo importante pra trazer pra vocês e pra vocês levarem também esse conhecimento pra família de vocês. Deixem suas opiniões e dúvidas aí no comentário. Até o próximo vídeo. Valeu!